Estimativa da safra global de grãos 2018-2019 é de 2,72 bilhões de toneladas. Vazio sanitário da soja se encerra neste domingo em Minas Gerais, Tocantins, Goiás e Distrito Federal. Abertura oficial da colheita do trigo no Rio Grande do Sul. Lançamento oficial da Showtech 2019 é nesta sexta-feira. Olá, uma ótima tarde a você. Boa tarde, Carla. Começamos agora mais uma edição do Agricultura BR. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde para você de casa. E começamos o programa de hoje falando sobre a Showtech, que teve a sua abertura oficial da edição de 2019, hoje, sexta-feira, na sede da FamaSul. E quem está por lá é a repórter Kylie Rodrigues, que traz as informações para a gente de como está a movimentação por lá. Boa tarde, Kylie. Seja bem-vinda ao Agricultura BR. Qual a expectativa da Showtech 2019? Boa tarde, Carla. Boa tarde, Fabiano, e a todos que acompanham a nossa programação do SBA. Carla, a expectativa é muito grande, né? Essa feira que já é referência no estado do Mato Grosso do Sul. A Showtech acontece em Maracaju apenas em 2019, entre os dias 16 e 18, mas o produtor já está se programando para, com certeza, visitar esses 3 dias de feira, que vai apresentar informações tecnológicas para o homem do campo, se tratando de agricultura e pecuária também. Olha só, Carla, encerrou agora há pouco o evento, algumas pessoas estão por aqui e claro que eu estou com o pesquisador que é chefe-geral da Embrapa Agropecuária Oeste, Guilherme Asmus, e eu chamei ele aqui já para passar algumas informações, aproveitar, né, que veio de Dourados, então a gente já aproveita para ter algumas informações e falar do aspecto da soja, qual que é a expectativa para a safra 2018-2019. Então, estamos iniciando uma nova safra de soja. Por sorte, fomos abençoados nos últimos dias com uma chuva que propiciou as melhores condições para o início de safra. É importante que se diga que em Mato Grosso do Sul vem, às vezes até na contramão do que imaginávamos, das expectativas iniciais, vem num crescente de produtividade muito interessante. Na última safra, nos aproximamos de 60 sacos por hectare em termos de média do estado, e a grande expectativa é que nessa próxima nós consigamos ultrapassar esse limite dos 60 sacos por hectare de média. Lógico que as condições têm sido favoráveis em termos de clima para o início de safra, mas é importante lembrar que existe um arcabouço de tecnologias que também vêm sendo desenvolvidas e que dão sustentabilidade ao produtor, dão garantias e seguranças para que ele possa exercer com maestria aquilo que ele sabe fazer, que é plantar, produzir. O nosso produtor, diga-se de passagem, Mato Grosso do Sul é um investidor, né? É um inovador também. E se utiliza das melhores condições, das melhores tecnologias para obter resultados positivos, né? Cada vez melhores, né? Este ano nós teremos, além das tecnologias que já são usuais, um crescente no manejo de cunho biológico. Então, vem crescendo muito e nós olhamos, como empresa de pesquisa, com muito bons olhos, essa nova leva de controle biológico, de manejo biológico das pragas, doenças, enfim. Especificamente, as variedades, elas têm apresentado a cada ano características superiores. Nós estamos introduzindo agora a resistência, ou tolerância, melhor dizendo, à ferrugem asiática da soja, que vai permitir ao produtor que se utilizar dessa tecnologia, resistência à ferrugem, permitir que utilize menos defensivos, menos fungicidas, né? Porque os custos, eles acompanham de certa forma, eles evoluem de certa forma junto com a produtividade. Essa é uma questão que nós temos que atacar, né? E toda a tecnologia que venha trazer sucesso no manejo e ao mesmo tempo propicia a diminuição
de custos, ela é muito bem-vinda. Sem contar os aspectos ambientais que envolvem esse tipo de tecnologia. Uma outra que, a partir dessa safra, deve se popularizar também, é a tecnologia que atribui resistência aos percevejos, às cultivares de soja. Ou seja, ao adquirir uma semente de qualidade superior, de uma variedade superior, a gente está adquirindo o manejo do percevejo, né, junto com essa compra. Isso é extremamente importante, porque o percevejo da soja está sendo uma das principais pragas, né, que tem exigido pulverizações com uma certa frequência, e isso aí encarece a lavoura, aumenta os custos e a rentabilidade do produtor pode ficar prejudicada. Então, não só a expectativa nossa é de altas produtividades, mas a gente faz os maiores votos e temos uma expectativa de que o produtor também aumente a sua rentabilidade, porque é um negócio, o negócio agrícola tem que ser rentável, ele tem que, é isso que movimenta o país, né? Então, essa é a nossa expectativa para a safra. Ok, então muito obrigada, Guilherme, pelas suas informações. Fabiano, Carla, essas foram as informações que nós trazemos aqui desse lançamento oficial da Showtech 2019, o evento que acontece em Maracaju, pertinho aqui de Campo Grande. Então, os produtores que estão acompanhando a nossa programação já fazem um planejamento para visitar a feira. Eu volto com vocês aí no estúdio. Boa tarde. Boa tarde, Kylie. Muito obrigada. Fabiano. Por aqui o assunto continua sendo a Showtech 2019, porque agora eu recebo aqui o presidente da Fundação MS, que é a realizadora da Showtech. Estou com o Luciano Mendes. Obrigado pela participação. Saiu do evento, veio aqui para o Canal do Boi. Obrigado por estar aqui conosco. A edição 2019, ela vem muito mais forte, ela vem bastante, com muita novidade e muitos lançamentos. O que nós podemos esperar dessa edição? Luciano, seja bem-vindo. Boa tarde. Muito obrigado, Fabiano. É um prazer estar aqui no Canal do Boi, podendo estar participando dessa divulgação do Showtech 2019. A gente sempre diz que a gente aprende com os eventos anteriores, né? Então, tudo o que a gente viu no evento 2018 e que buscou incrementar, nós estamos trazendo no evento 2019. Então, nós vamos vir com força total na questão das tecnologias, no protagonismo da Fundação MS e da Embrapa em trazer essas tecnologias para o produtor, né, de tal forma que ele possa, durante esses 3 dias, capturar essas informações e poder aplicar dentro do seu sistema produtivo. Acho que a gente vem com essa pegada, né, do protagonismo mesmo, trazendo a informação, e a gente também tem, nesse ano, uma maior envergadura da participação das empresas de máquinas e de automóveis. Um fator que chama atenção é que a Showtech é a maior feira tecnológica do Centro-Oeste e ela abre o calendário das feiras agrícolas ou agropecuárias, melhor colocando assim, de todo o país. E as novidades, os lançamentos, eles costumam anualmente serem apresentados ou ter um pré-lançamento na Showtech também, não é isso, Luciano? É exatamente isso. Então, dentro do nosso modelo aí de trabalho, onde as empresas vão estar trazendo suas tecnologias, inovações, serviços e produtos, né, o Showtech é uma oportunidade como abertura de calendário das empresas, da Fundação e da Embrapa tá dando essa dinâmica aí de informação. Hoje mais cedo, quando se apresentava e nós transmitimos durante aqui a nossa programação, falava a respeito do que nós vamos ter na Showtech durante os 3 dias de evento. Nós vamos ter vários palestrantes renomados, pesquisadores, tanto da iniciativa privada quanto também da iniciativa pública. É um fator diferente para o produtor rural, né? O produtor rural vai ter acesso a toda essa informação. Sem dúvida nenhuma. E a cara que a gente quer dar é a cara prática disso tudo, sabe, Fabiano? Então, por exemplo, nós vamos estar com 3 especialistas em manejo de solo, manejo químico, manejo físico e manejo biológico, fazendo as suas considerações dentro de uma trincheira. Então, nós vamos abrir uma trincheira, o produtor vai poder olhar o perfil e esses pesquisadores vão dar a sua aula, a sua apresentação dentro daquela trincheira, apresentando os casos que a gente está observando dentro da trincheira, o que é importante dentro desses 3 componentes, né? Então, nós buscamos estruturar essa parte tecnológica da feira de tal forma que venha alinhada com a nossa temática central, que é de gerar negócios e produzir conhecimento.
Tá certo. Luciano, nós aqui no canal do Boi, Sistema Brasileiro do Agronegócio, juntamente com a Fundação MS, já temos uma certa parceria já há alguns anos. No próximo ano, em 2019, na próxima edição, é uma situação especial, principalmente para nós aqui no canal do Boi, porque somos a emissora oficial desse evento, e aí eu digo em nome do grupo que estamos muito felizes em estarmos participando mais diretamente com a Fundação MS da Showtech 2019. A gente que agradece ao SBA, né, ao Sistema Brasileiro do Agronegócio, essa parceria ao Canal do Boi, né, toda essa parceria de divulgação, eu acho que é importante porque é uma estrutura importante, de um canal de comunicação importante para o produtor. Então, tudo que a gente vai ver lá, que vai estar lá ao vivo, vai estar sendo transmitido pelo Canal do Boi. Acho que é extremamente salutar para todos os elos da cadeia. Tá certo, Luciano. Então, para encerrar aqui a nossa entrevista, eu gostaria que você fizesse convite para o telespectador que está em todas as partes do país principalmente para vir para Maracaju, vir para Mato Grosso do Sul, e quem não puder, claro, acompanhe aqui as informações ao vivo aqui pelo Canal do Boi. Eu gostaria de, nessa oportunidade, de convidar você, produtor rural ou profissional do agronegócio, você tem um compromisso com a tecnologia, e isso tem data marcada, de 16 a 18 de janeiro de 2019, em Maracaju, 23ª edição do Showtech, que é o show de tecnologias da Fundação MS. Tá certo, Luciano. Luciano, obrigado pela participação, obrigado por estar aqui conosco. É um prazer. Bom, eu conversei com o Luciano Mendes, presidente da Fundação MS, realizadora da Showtech que acontece entre os dias 16 e 18 de janeiro do próximo ano. E o Agricultura BR destaca agora o mercado financeiro. Vamos falar agora sobre o dólar. O dólar, que encerrou ontem abaixo de R$ 4,00, opera nesta quarta-feira em alta. E o motivo é os investidores que estão de olho no cenário eleitoral doméstico e também com o exterior ajustando aí, fazendo uma correção. Vamos ver então na tela como está operando o dólar neste momento no mercado nacional. Uma variação positiva de 0,1%, com a moeda norte-americana sendo negociada a R$ 3,99 mais 8. Por aqui o Agricultura BR segue falando a respeito da moeda norte-americana, isso porque o dólar sobe. Depois de ser negociado abaixo de R$ 4,00, você viu aqui os dados que a Carla trouxe, depois de ser negociado nesta última quinta-feira abaixo de R$ 4,00, o dólar volta a subir. Nós vamos agora conversar com Walter Pulga Júnior, Pulga que está na sede da BMM em São Paulo e nos traz as informações, os destaques do que vem acontecendo com a moeda norte-americana. Walter Pulga, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a você, Fabiano, boa tarde a todos. Bom, o que ocorre com o dólar é ainda uma tendência de queda. Embora nós tenhamos agora alguma reação de alta, chegamos a ter uma alta mais acentuada logo no início dos negócios nesta manhã, o dólar foi a R$ 4,02, ainda opera com tendência de baixa. E por que isso ocorre, Fabiano? Porque há um grande fluxo de dólares do exterior rumo ao Brasil. Aliás, não só rumo ao Brasil, rumo a todos os países emergentes. Porque a valorização do dólar frente às demais moedas torna os ativos nos países emergentes muito mais barato. Por isso que o nosso índice Bovespa tem disparado, né? Qual é a estratégia do investidor estrangeiro, né? Eles compram ações, em especial ações de empresas de commodities como Vale e Petrobras, ao mesmo tempo que reduzem as suas posições compradas em dólar. Ora, se reduzem as posições compradas em dólar, dólar tende a uma baixa. E, de outro lado, eles correm para a Bolsa. Por isso, vamos lembrar, né? Ontem as ações da Petrobras subiram 6,30%. Os investidores correram para a Petrobras. E o índice Bovespa subiu a 80 mil pontos. Por isso, perspectiva que continua com a valorização do dólar frente a diferentes moedas no mundo, traz o investidor correndo para os lugares onde o ativo está mais barato. No caso do Brasil, os ativos estão muito mais baratos. A R$ 4,00 é possível comprar muitos papéis na Bolsa. Por isso, há, vamos dizer assim, uma mudança nessa posição. E é o que justifica, nos últimos dias, a queda acentuada do dólar, né? Esse é o motivo principal, fora questões internas no país. O que ocorre é que as pesquisas eleitorais já mostram, vamos dizer, um avanço do candidato do PT, Fernando Haddad, a manutenção da mesma pontuação, intenção de voto ainda liderando Jair Bolsonaro. Portanto, o mercado já se ajusta
assumindo, na verdade, que nós teremos um segundo turno entre o candidato do PT e o candidato do PSL. Diante disso, o mercado se ajusta e é isso que você viu agora, né? Um fluxo de dólares chegando, bolsa subindo e o mercado interno se adaptando aí às perspectivas da eleição. Ontem, vale lembrar, nós tivemos a terceira queda seguida para o dólar, fechou abaixo de R$ 4,00, justamente por conta desse fluxo de recursos estrangeiros que entram no mercado de bolsa. Hoje, o mercado deve manter posição próxima de R$ 4,00, como nós vimos, ligeiramente abaixo ou ligeiramente acima. E a pontuação do nosso índice Bovespa deve ficar próxima aí de 80 mil pontos, com alguma realização de lucro, provavelmente um pouco abaixo. O que pode ocorrer à tarde é uma ligeira alta também acima de 80 mil pontos. De olho na informação, o mercado se acomoda nesta sexta-feira ao sabor do que ocorre lá fora e do que ocorre aqui dentro. Fabiano? Pulga, continua aqui comigo porque nós vamos falar um pouco sobre açúcar. Pulga, eu recebi a informação da FC Stone, consultoria internacional, a respeito do superávit de açúcar. Olha só, o mercado de açúcar continua bastante complicado. A FC Stone até reduz esse superávit, Pulga. Reduz de 7 milhões para 4 milhões e 400 mil toneladas. O mercado de açúcar está bastante complicado neste momento. Quais são as informações que você tem a respeito desse mercado? Tem muita gente dizendo que o etanol que está segurando, inclusive, o açúcar, as usinas aqui, por conta do preço baixo do açúcar. Pulga. É exatamente isso. Aliás, o presidente da Apex Brasil, Roberto Jaguaribe, já comentava com agências internacionais de notícias, entre elas a agência Reuters, que o etanol está, neste momento, garantindo a sobrevivência das usinas brasileiras. Vamos lembrar que os preços do açúcar, Fabiano, estão nos níveis mais baixos dos últimos 10 anos. Portanto, o açúcar não seria agora um bom negócio para as usinas brasileiras. Mas, de outro lado, nós tivemos uma disparada nas cotações e no valor, né, da gasolina comercializada no Brasil. Essa alta nos preços da gasolina, impulsionada em certa parte pela política da Petrobras de acompanhar o preço do petróleo lá fora, e já que o petróleo está em alta, a gasolina subiu aqui, há uma fuga do consumidor brasileiro rumo ao etanol. E é o que está provocando nas usinas algum alívio. E o mix está mudando muito. Nós já temos aí aproximadamente, segundo a FC Stone, cerca de 36% da cana colhida, está terminando agora, né? Estamos na metade da colheita da cana, 36% será destinada à produção de açúcar, aproximadamente. E o restante será destinado à produção de etanol. Portanto, há expectativa mesmo de que nós teremos uma safra de cana super alcooleira, né? Voltada para a produção de etanol, porque o etanol é o que tem demanda do consumidor brasileiro. O produtor de cana fica ao sabor desse movimento e os usineiros estão conseguindo encontrar uma saída justamente no etanol. O assunto já repercutiu no mercado internacional através da agência de notícias Reuters, tem tido repercussão também junto às consultorias no Brasil e a perspectiva é de uma safra alcooleira, mesmo como já se esperava, maior do que se esperava. Agora, há uma preocupação em redução à produção de cana-de-açúcar, viu, Fabiano? A FC Stone também alertava para uma redução já de cerca de 4% na rentabilidade, vamos dizer assim, né? No que pode se esperar dessa safra de cana. Até o final do ano, com a estiagem, se isso continuar, nós teremos uma queda na moagem de 5,4% nas estimativas da FC Stone. Mesmo assim, a safra será alcooleira, toda a cana disponível será de preferência utilizada para a produção de etanol, porque o mercado está demandando e isso garante as usinas. É com você, Fabiano. Tá certo, Walter Pulga Júnior, obrigado pela participação. Pulga, vou aproveitar que você falou bastante aí de açúcar, um mercado importante do etanol, principalmente nesse momento aqui no mercado interno brasileiro. Vamos saber agora, vamos ilustrar por que nós estamos dizendo que o açúcar vem, o preço internacional é baixo. Vamos saber como é que vem as posições negociadas em Nova York. Nós temos aqui as posições negociadas em libra-peso na Bolsa de Nova York, plataforma ICE Futures, posição de outubro a $1,02 mais 55 a libra-peso, hoje vem com movimentação de alta. Março, $1,05 mais 95 a libra-peso. Maio, $1,08 mais 30 e julho, $1,10 mais 85 por libra-peso. Hoje a movimentação é de alta, vai ganhando um pouco mais de 3 centes nas posições de mais curto prazo. E o assunto frete continua. É que os empresários pecuaristas querem um preço mínimo do frete diferenciado.
E a repórter Catarina Martorelli traz as informações na reportagem. A pecuária pode ter uma tabela diferenciada de frete. Esse pedido foi feito à ANTT pela Associação Brasileira de Proteína Animal durante uma reunião, um encontro de líderes empresariais. Segundo a ABPA, essa medida é necessária porque a agropecuária utiliza um transporte diferente de outros produtos. Os caminhoneiros também não são autônomos. O setor se utiliza de transportadoras locais, com contrato entre as partes. Um outro ponto justificado pela ABPA é que o caminhão que transporta a ração só pode transportar a ração por conta de riscos sanitários. E isso limita ainda mais o transporte. Se não houver essa tabela diferenciada, o setor acredita num aumento de 20% a 50% nos custos por causa do frete. Importante lembrar que o Brasil é o segundo maior produtor de frango do mundo, perde só para os Estados Unidos, e exportamos para 150 países. Essas são as informações de hoje. Catarina Martorelli para o SBA. E a seguir, no Agricultura BR, você vai saber como é que está a previsão do tempo nos estados brasileiros que ainda vão ter a condição de fazer o cultivo da soja com o fim do vazio sanitário. E ainda hoje você confere como foi a abertura oficial da colheita de trigo no Rio Grande do Sul. E você pode participar aqui com a gente enviando uma pergunta, foto ou vídeo da sua produção pelo nosso WhatsApp, que é o 67 99656 2266. Voltamos já. E o Conselho Internacional de Grãos elevou a sua previsão mundial de produção de grãos. Essa previsão aumentou agora para 2 bilhões e 73 milhões de toneladas de produção em todo o mundo. Uma elevação que acontece na ordem de 0,43% por conta principalmente da reconsideração para safras maiores de soja e também de milho. Veja conosco como é que está essa situação de acordo com o posicionamento do Conselho Internacional de Grãos, do ICG. Você vê aqui que a estimativa anterior era de 2 bilhões e 63 milhões de toneladas, subindo agora 0,43% para 2 bilhões e 72 milhões de toneladas produção de grãos para a campanha 18-19. Vamos então ver em tela os dados trazidos pelo Conselho Internacional de Grãos sobre a produção de milho e de soja no mundo. Vamos ver então os dados trazidos por ele. O ICG espera agora uma produção de milho de 1 bilhão e 74 milhões de toneladas em 2018-2019, em comparação com a previsão anterior, que era de 1 bilhão e 64 milhões de toneladas no último relatório. A estimativa para a colheita de soja 2018-2019 foi aumentada em 4 milhões de toneladas, passando de 366 milhões para 370 milhões de toneladas. Por aqui vamos falar um pouco a respeito do preço da soja. Preço da soja no Brasil, essencialmente nos portos, que vai acabar refletindo nos estados, vem bastante influenciado, seja por conta do dólar. O dólar voltou a ter marca acima de R$ 4,00 nesta sexta-feira, mas principalmente por conta do prêmio pago no Porto Nacional. É o que nós vamos ver agora, como é que vem as referências para os valores com saca de soja no Porto de Santos e também Paranaguá. Está na tela, você vê aqui que o Porto de Santos tem negócio, o maior embarcador de soja do Brasil, a R$ 97,50, valor de referência nesse 28 de setembro. Porto de Paranaguá vem a R$ 97,00 a saca de 60 quilos, de acordo com a apuração da Grãos Corretora. E o vazio sanitário da soja é o período em que o produtor não pode ter plantas vivas na sua lavoura. Isto é um meio de não ter ferrugem asiática na sua plantação. Vamos ver então no quadro onde já se pode plantar e onde ainda vai se poder plantar soja da safra 2018-2019. O Paraná já está liberado para o plantio de soja, sendo que foi liberado no dia 11 de setembro e pode se plantar até o dia 31 de dezembro. Santa Catarina também já está liberado, foi liberado a partir do dia 15 de setembro e prossegue até o próximo dia 10 de fevereiro. Mato Grosso do Sul, São Paulo e Rondônia já podem plantar desde o dia 16 de setembro agora até o próximo dia 31 de dezembro. Onde será que pode ser plantado? Onde vai começar o plantio? Goiás, Minas Gerais, Tocantins e no Distrito Federal, a partir de segunda-feira, dia 1 de outubro e segue até dia 15 de janeiro.
E na Bahia, o plantio começa dia 8 de outubro e segue até dia 15 de janeiro. Bom, Carla, a gente vai continuar falando sobre esse assunto, porque como já na segunda-feira nós temos os estados de Minas Gerais, Goiás, Tocantins, além do Distrito Federal com essa liberação, vamos saber quais são as condições climáticas para o início de cultivo. E você sabe que esse é um assunto para Juliana Rezende, que está aqui conosco já. Juliana, como é que fica o clima para esses estados, além do Distrito Federal, para o início do cultivo, eles que vão poder começar a plantar a partir da próxima segunda-feira? Juliana, boa tarde, seja bem-vinda. Olá, boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos que nos assistem. Olha, o estado que vai terminar ainda as atividades de o vazio sanitário nesta segunda-feira, que vai ser mais beneficiado por conta da chuva, é o estado de Minas Gerais. Porque por lá as condições de umidade do solo vêm aumentando um pouco, principalmente nas áreas mais ao sul. O norte mineiro ainda segue com solo um pouco mais seco, grande parte do estado de Goiás e até o Tocantins. A escassez de chuvas ainda vem mantendo o solo com baixa disponibilidade hídrica. Nesses próximos dias, até o dia 3 de outubro, áreas mais ao sul de Goiás e áreas mais ao sul de Minas Gerais vão receber pancadas de chuva, até uma chuva bastante expressiva, variando com volumes de 15 a 30 milímetros, então consegue ainda aumentar aos poucos as condições de umidade do solo, mas não vai ser uma chuva tão abrangente, isso porque o norte de Minas Gerais, o norte de Goiás e o Tocantins ainda não recebem pancadas de chuva. A partir da próxima semana, entre os dias 4 e 8 de outubro, o cenário vai seguir persistindo. Chuvas nas áreas mais ao sul mineiras e goianas, norte de Minas Gerais, norte de Goiás e até o Tocantins, nada de chuva por enquanto. Esse cenário somente apresenta mudanças a partir do dia 9 de outubro. É quando a chuva se espalha por grande parte da região central do país, alcançando então áreas produtoras do norte de Minas Gerais. Todo o estado de Goiás vai receber pancadas de chuva e até o Tocantins tem previsão de instabilidades avançando. Apesar de não ser uma chuva tão expressiva e volumosa, o cenário já começa a ficar mais favorável para essa fase inicial do plantio da soja nesses estados. Mas ainda os produtores devem ter bastante cautela, porque essa chuva, apesar de já retornar durante os próximos períodos, essa chuva ainda deve seguir bastante irregular ao longo do mês de outubro. É apenas entre o final do mês de outubro e o começo do mês de novembro que as instabilidades devem se regularizar nessas principais áreas produtoras mineiras, goianas e até o estado do Tocantins, aí sim trazendo um cenário cada vez mais otimista para essa fase inicial do plantio das lavouras de soja nesses estados em que o vazio sanitário termina nesta segunda-feira. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Tá certo, até daqui a pouco então, Juliana Rezende trazendo as informações da previsão do tempo, que são sempre importantes para o produtor rural. Mas, Carla, a gente continua falando de soja agora, mas cenário internacional e principalmente em torno dos negócios. Nós tivemos uma movimentação de elevação para as posições com soja em Chicago nos 2 últimos dias, motivados por vendas avulsas e também pelo volume de venda semanal no encerramento até a semana da última quinta-feira. Isso deu uma motivação, pode-se dizer assim, diferente e fez com que os negócios se mantivessem numa situação positiva. Vem hoje com uma situação para a soja em Chicago estável, mas com viés de alta. É o que nós trazemos agora na Agricultura BR. As posições vão ganhando em torno de 1 cento de dólar. Novembro vem a $8,56 mais 6 o bushel. Janeiro, $8,70 mais 4. Março, $8,83 mais 2 por bushel. Temos aqui ainda a posição de maio a $8,96 mais 6 por bushel, também ganhando 1 cento de dólar. É assim que vem as posições sendo negociadas com soja na Bolsa de Chicago nesta sexta-feira. Assim temos as posições. Ainda hoje eu trago informações sobre o andamento e depois na edição das 17h20 sobre soja fechando na Bolsa de Chicago. E por aqui o Agricultura BR destaca o que vamos trazer daqui a pouco no programa. Daqui a pouco vamos falar um pouco sobre a produção de algodão e os valores de negociação, porque o Brasil, olha só, deve produzir e exportar mais. E ainda hoje, o Paraná deverá ter aumento de 4% da safra de grãos 2018-2019. Fique agora com o aumento fosfosal. Voltamos já. Com fosfosal, o meu gado melhorou, o meu lucro aumentou e a vida sossegou.
Bem-vindo à segunda temporada do Momento Fosfosal, o multimineral injetável que estimula o seu rebanho nos momentos de desafio da sua propriedade. E para essa temporada, preparamos para você uma série de depoimentos de pecuaristas por todo o Brasil que usaram e comprovaram a eficácia de Fosfosal, aumentando a lucratividade da fazenda. Acompanhe no vídeo. Aqui a gente usa o Fosfosal no pós-parto e no desmame das bezerras. A gente observou que as vacas elas se recuperam mais rapidamente depois do pós-parto. Pode-se dizer que algumas até ciclaram mais rápido do que o comum na fazenda, e os bezerros sofrem menos no processo de desmame e continuam com a pelagem bonita mesmo depois do leite e tem um desenvolvimento continuado e sem aquela perda de peso no momento do desmame. Como a gente teve bons resultados, eu imagino que todos possam também ter, fazendo o manejo correto, utilizando bons medicamentos. Com certeza é um recurso a mais para a gente melhorar a produtividade. Bruno, como podemos acompanhar, o desafio dessa propriedade era o ganho de peso após a desmama e o pós-parto da vacada. Explica pra gente como o Fosfosal atuou, trazendo tanta satisfação para essa produtora. O Fosfosal é um multimineral injetável à base de fósforo, selênio, cobre, potássio e magnésio. A principal função dele é minimizar o estresse desses animais e ajudar a repor nutrientes essenciais, principalmente nesses manejos que podem gerar algum estresse, como por exemplo a desmama e o pós-parto. Então ele atua principalmente na parte de imunidade, ajudando também a aproveitar melhor dos nutrientes que eles vão ingerir na pastagem ou até numa reposição de mineralização oral. Obrigado, Bruno Lima. Quer aumentar a lucratividade da sua propriedade também? Então não perca tempo. Peça agora Fosfosal. Ligue 0800 847 2222. Fosfosal, uma injeção de peso. Fosfosal, uma injeção de peso. E o assunto por aqui no Agricultura BR a partir de agora é o milho. Olha só, de acordo com os números que vão sendo apresentados e também a movimentação que hoje existe no estado do Mato Grosso, há uma crença muito forte numa elevação bastante determinada sobre milho, demanda sobre milho para a produção de etanol. Tem gente dizendo que essa estimativa vai inclusive passar de 10 milhões de toneladas. Em 2018, essa estimativa aponta para 5 milhões de toneladas e a tendência, com as usinas que foram instaladas por lá, que tem aquela situação flex, múltipla, de produzir etanol, tanto à base de cana-de-açúcar quanto à base de milho, é que ela continue elevando e seja cada vez mais, ainda mais que esse frete caro, né? Todo mundo já sabe disso. Com frete caro, é uma característica se elevar a produção de milho com base de etanol no Brasil, e Mato Grosso é o grande celeiro para que isso venha a ocorrer. Vamos mostrar como é que vem essas estimativas aqui. Nós temos o Rabobank apontando que venha a acontecer até o ano de 2023. Você tem aqui para 2023 uma estimativa, 2023 está bem ali, nós estamos encerrando o ano de 2018, 10 milhões de toneladas. Há quem diga que esses 10 milhões de toneladas podem ser já alcançados em final de 2019. Para 2018, deve encerrar em 5 milhões de toneladas, de acordo com o Rabobank. O Rabobank é o maior banco cooperativo agrícola do mundo, o Rabobank que tem origem holandesa. E de acordo com os dados do Rabobank trazidos esta semana em relatório, mostra que a produção de milho em Mato Grosso deve avançar 60% em 2023. Vamos ver em telas os dados que o Rabobank trouxe sobre a estimativa de produção de milho no estado do Mato Grosso, que com manejo, desenvolvimento de variedades de ciclos mais curtos e novos projetos de irrigação podem fazer que a área plantada com milho segunda safra no estado deva sair de 4.600.000 hectares em 2018 para 6.900.000 hectares em 2023. Neste cenário, a produção mato-grossense de milho chegaria perto de 43 milhões de toneladas e superaria a de soja na temporada 2022-2023.
E olha só, o meu amigo Walter Puga Jr. fez 2 entrevistas muito interessantes. A primeira você conferiu na edição desta última quinta-feira, está na internet, foi com o Anderson Galvão, ele que é diretor da consultoria Celeris, e na edição desta última quinta-feira do Agricultura BR, falava a respeito do mercado internacional da soja. Você vai conferir agora a visão da consultoria Celeris a respeito do mercado internacional e principalmente toda a influência dele sobre a produção de milho aqui no Brasil. É a entrevista do Agricultura BR. Anderson, obrigado por estar conosco mais uma vez. E agora vamos falar da superprodução brasileira de grãos, mas ressaltando o que ocorre no mercado do milho. E para quem trabalha com milho, recentemente, preços sob pressão. O que ocorre no mercado do milho na avaliação da Celeris, a empresa que você dirige? Bom, acho que o primeiro ponto com relação a milho, assim como na soja, a produção de milho no Brasil, tanto no milho verão quanto no milho inverno, ela tem apresentado um ganho muito expressivo de produtividade. Sacas de milho produzida por hectare, tanto no verão quanto no inverno, em razão de uma série de elementos, semente, genética, biotecnologia, fertilização, uma série de elementos. Produtividade, com expansão diária, uma oferta maior. E a oferta maior de milho no Brasil hoje é do milho inverno, que antigamente a gente costumava chamar de safrinha, hoje é uma safrona. Portanto, o vale de preços durante o ano, hoje ele acontece entre julho e começo de setembro, quando você tem o grande volume de milho colhido no Mato Grosso, colhido em Goiás, colhido em outras regiões produtoras de segunda safra, chegando ao mercado. Então, independente de câmbio, independente de custo de transporte, é natural que nesse período do ano agora a gente tenha um comportamento de safra, comportamento de vale de preços. E parte da pressão que a gente viu em preços de milho nos últimos dias, pressão negativa, ela se deve a essa entrada desse produto no mercado. Quando eu abro um pouco o foco e olho mais no médio e longo prazo, o fato é que, a despeito dos ganhos de produtividade, a despeito do crescimento de produção e tudo mais, embora a safra em 18 tenha sido um pouco menor em relação ao ano de 17, em função de redução de área, o fato é que o mercado, seja mercado doméstico para produção de ração, para alimentação da indústria animal, ou agora para uma indústria nascente e crescente de etanol de milho, a demanda é firme e crescente. Consequência disso, nós devemos ir para um 2018, um 31 de dezembro de 2018, com estoques baixos de milho no mercado interno. Parte porque a exportação, apesar de não estar tão aquecida, deve embarcar alguma coisa na casa de 25, 26 milhões de toneladas no ano calendário 2018, menos do que os 30 milhões inicialmente previstos no começo desse ano, mas ainda assim um número expressivo, e firme também pelo mercado interno, tanto o setor de alimentação animal quanto o setor de processamento industrial de milho. Perspectiva de preço diante dessa produção, né? Uma grande produção de milho no país este ano, mais uma vez. Perspectiva de preço é que ele se mantenha ou você vê possibilidade de uma queda lá na frente? A situação que a gente vê para o mercado de milho, ela é bastante distinta da soja. Primeiro, numa escala global. Da mesma forma que tem ocorrido ganhos de produtividade no Brasil, isso também se replica a outros países. China, Estados Unidos, União Europeia, a própria Argentina aqui do lado. Porém, até numa forma mais intensa do que no Brasil, o mercado global de milho está extremamente aquecido. Então, os Estados Unidos, colhendo uma safra recorde de praticamente 370 milhões de toneladas de milho, apesar de uma redução de área plantada. Ainda assim, os estoques globais de milho estão em queda. Se a gente considerar o ano 18 e o ano 17, em cada um desses anos, o déficit entre produção e consumo numa escala global foi de aproximadamente 30 milhões de toneladas em cada um desses 2 anos. Déficit de produção e consumo está sacando do estoque. E, consequentemente, os estoques globais de milho estão em patamares historicamente baixos. E aí, da mesma analogia, ao contrário da soja, se a soja tem 30% de estoque em relação à demanda, é pouco provável que o preço de soja suba no mercado internacional. No milho, com estoques aí próximo de 16%, 17%, é o contrário. Qualquer oscilação, qualquer risco de safra, ou na América do Sul, ou na Europa, ou na China, preços de milho têm um potencial muito forte de alta em dólar em Chicago. Portanto, aquela perspectiva que você já comentou, de que quem trabalha com soja hoje está muito dependendo do câmbio, no caso do milho, situação um pouco mais favorável para uma possível recuperação de preço.
Dado o fato que o Brasil hoje já exporta alguma coisa próximo de 25%, 30% da produção anual de milho, o comportamento de preços de milho no Brasil passa a ter uma relação muito próxima com o que acontece com a soja. Então, o câmbio também é relevante no milho hoje. Se a gente sair de R$1 de 4,10 que a gente está em hoje e voltar para 3,50, a formação do preço do milho lá na BR-163 sofre bastante. Por quê? Querendo ou não, o caminhoneiro, o transporte, ele é pago em reais, não em dólar. Então, R$1 mais valorizado onera muito em dólar o custo de transporte. Portanto, tal como na soja, o produtor de milho hoje ele é extremamente dependente de câmbio. Você ouviu o Anderson Galvão? Perspectiva é, tanto para produtor de grão, tanto soja como milho, muito dependente do câmbio. De olho na informação, é o recado do Anderson Galvão. Passamos então a nossa mensagem? Eu acredito que sim, muita atenção com fixação de preço, com a famosa busca por preços médios mais substanciais. Lembrando, reforçando que a gente tem uma leitura um pouco mais neutra para altista com milho e neutra para baixista com soja. Agradeço a presença do Anderson Galvão aqui conosco. Vamos encerrando esta entrevista. O sinal está com Campo Grande. E você confere a partir de agora uma oportunidade de investimento no estado de Alagoas. Você vê tudo isso com o repórter Valdir Pacheco. Maceió possui uma das partes mais belas do litoral nordestino. Inúmeros trechos da costa são protegidos por recifes que tornam o mar calmo. As águas costumam ser azuis ou esverdeadas o ano todo. Você já pensou em investir em Maceió? Então, aqui surge uma oportunidade para você empreender em Maceió. Basta apenas participar do leilão judicial num processo de execução desta área urbana de aproximadamente 3.584.600 metros quadrados, a menos de 5 quilômetros do aeroporto Zumbi dos Palmares, distante 20 quilômetros da capital Maceió. A área que será leiloada está no complexo da usina Utinga, na rodovia AL-404, a 2 quilômetros da BR-104, que liga ao aeroporto. A segunda praça será realizada no dia 4 de outubro de 2018, às 8 horas da manhã, horário de Brasília. A segunda praça haverá um desconto de 50%. O imóvel sairá por R$10 o metro quadrado. Então, aqui está uma oportunidade para você investir em Maceió, com toda a garantia jurídica e o mais interessante, esta área está livre de quaisquer ônus. Se você quiser mais informações, tirar dúvidas relativas ao edital ou agendar uma visita para conhecer o local, é só entrar em contato diretamente pelo telefone 0 operadora 11 4950-9660 ou pelo endereço eletrônico que aparece na sua tela. E o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o MAPA, divulgou nesta quinta-feira uma estimativa para a produção de algodão da safra 2018-2019, sendo que a safra 2017-2018 já havia sido recorde, só que deve aumentar mais ainda. Vamos ver no gráfico os dados que o MAPA trouxe sobre a produção brasileira do algodão. O mapa aponta que após o recorde de 2.100.000 toneladas da pluma na safra 2017-2018, a produção brasileira de algodão deve chegar a 2,5 milhões de toneladas no ciclo 2018-2019, um aumento de aproximadamente 19%.
E para a área plantada da commodity também deve ter um incremento aí, segundo os dados do mapa. Vamos ver então em tela como fica a área plantada de algodão na safra 2018-2019. A área plantada com a commodity deverá ser 22% maior no período, saindo dos atuais 1.180.000 hectares para 1.044.000 hectares. E o Agricultura BR agora vai para um rápido intervalo comercial, mas já voltamos com mais destaques para você. E dados divulgados pelo DERAL, o Departamento de Economia Rural do Paraná, nesta quinta-feira, apontou que a produção de grãos no estado deve ter um aumento de 4% para a safra 2018-2019, se comparada com a safra anterior. Vamos ver na tela os dados que o DERAL trouxe nesta terça-feira para a produção de grãos no Paraná. O Paraná deve alcançar 23.300.000 toneladas, 4% a mais se comparado à safra 2017-2018, quando a produção foi de 22,5 milhões de toneladas. O estado tem registrado um ritmo satisfatório de plantio das culturas na primeira safra 2018-2019, ao contrário da anterior, prejudicada pelo clima. E entre as principais culturas tiveram alguns pontos positivos, entre eles o preço, a área, produção e rendimento. Vamos ver os dados que o DERAL trouxe em tela. O rendimento do feijão da primeira safra, por exemplo, cresceu 12% entre as culturas de 2017, 2018 e 2018 e 2019. Atualmente, a expectativa é que essa cultura renda cerca de 1.976 quilos por hectare. O milho e a soja de primeira safra também tiveram crescimento nesta variável, respectivamente de 5% e 2%. E a partir de agora nós vamos lá para Somar Meteorologia para ver com a Juliana Rezende a previsão do tempo para o Paraná. Boa tarde, Juliana, seja bem-vinda novamente. O que os produtores podem esperar aí para o clima no estado? Olá, Carla, boa tarde. Olha, no Paraná tem mais previsão de chuvas. As instabilidades vêm sendo muito frequentes no sul do país e no estado do Paraná não é diferente. É por isso que as condições de umidade do solo seguem elevadas na maior parte do estado. A umidade passa de 90% em grande parte do interior paranaense. Nesses próximos dias tem mais previsão de chuva. É uma frente fria que vai avançar pelo sul do país e vai espalhar instabilidades por todo o estado. A faixa mais a oeste e até o sul é que recebem a chuva mais expressiva, com acumulados que conseguem alcançar até 30 milímetros. Nas demais áreas do Paraná, a chuva é mais fraca, com menor volume e com menos risco para transtornos. Agora, a partir das próximas semanas, as instabilidades vão seguir frequentes. Entre o dia 4 e 8 de outubro, mais previsão de chuva em todo o estado. Dessa vez, as áreas mais ao sul recebem a chuva mais forte, ou seja, são pancadas mais persistentes e duradouras, que seguem mantendo o solo com bastante umidade. Até pelo menos o dia 13 de outubro, tem previsão de chuva em grande parte do estado do Paraná. Já mais para metade do mês, a chuva mais expressiva consegue até se espalhar pelo estado. Previsão de acumulados de até 30 milímetros em pontos do centro, oeste e até o sul do Paraná. Então, durante as próximas semanas, tem mais previsão de chuva em áreas produtoras de grãos do estado do Paraná. Por alguns momentos, essa chuva vem com mais intensidade, até pode acabar paralisando, mesmo que de forma momentânea, o andamento do plantio da safra de grãos do Brasil. Então, por isso, as atividades no campo ainda devem seguir avançando com pequenas paralisações ao longo das próximas semanas. Mas, de forma geral, essa chuva acaba mantendo o solo com bastante umidade e beneficia essa fase inicial do desenvolvimento dos grãos no estado do Paraná. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Obrigada, Juliana. A Juliana que volta logo mais, trazendo mais previsão do tempo aqui pra gente. E o Rio Grande do Sul colhe mais uma colheita de trigo lá no estado. E a repórter Annelise Nicolodi participou da abertura oficial da colheita do trigo no estado. E você confere na reportagem como foi. Cruz Alta, na região noroeste, cedia mais uma vez a abertura oficial da colheita do trigo no Rio Grande do Sul. A safra desse ano veio embalada por melhores preços, mas o que os
produtores querem são mais garantias de mercado na hora da venda. Quando o grão, estiver lá nos armazéns para ser comercializado. O Rio Grande do Sul plantou este ano cerca de 700.000 hectares. E o clima é o grande vilão das culturas de inverno. Essa lavoura que a gente está aqui mostrando, a abertura oficial, foi muito comprometida por causa da alta umidade registrada na semana passada e no início dessa semana. Mas o sol voltou a brilhar forte, faz um lindo dia aqui em Cruz Alta para fechar com chave de ouro esse evento, a FenaTrigo, que começou na terça-feira e encerra hoje aqui na área experimental da Universidade de Cruz Alta. Annelise Nicolodi para o SBA. Vamos então voltar para a Somar Meteorologia para ver com a Juliana Rezende como fica a previsão do tempo lá para o estado do Rio Grande do Sul. Juliana, como que vai ficar o tempo para essa colheita de trigo por lá? Olha, Carla, nessa fase inicial da colheita do trigo, a expectativa é de muita chuva já nesses próximos dias. Neste final de semana e no início da próxima semana, um novo sistema frontal se forma, avança pelo Rio Grande do Sul e vai garantir fortes episódios de chuva. As últimas pancadas, que foram mais frequentes e duradouras no Rio Grande do Sul, vêm mantendo o solo até com excesso de umidade. E nesses próximos dias, a chuva que acontecer é mais intensa em pontos do interior gaúcho. Na fronteira oeste até o norte, até o extremo sul do estado, a chuva é bastante volumosa. As pancadas podem garantir acumulados que superam até os 70 milímetros. Então é muita chuva. As pancadas vêm acompanhadas de trovoadas, queda de granizo e até rajadas de vento. Isso acaba inviabilizando bastante o andamento da colheita do trigo no Rio Grande do Sul. Essa chuva só perde intensidade em meados da próxima semana, entre os dias 4 e 8, é que a chuva perde força no Rio Grande do Sul. As pancadas, então, que acontecer agora são mais fracas, com menor volume, e ainda no norte do estado é que ainda segue chovendo com um pouco mais de intensidade. Até pelo menos o dia 13 de outubro tem previsão de chuva na maior parte do Rio Grande do Sul. A chuva agora não deve vir de forma tão intensa e volumosa. O risco para temporais acaba ficando menor, mas de forma geral é nesses próximos dias que a chuva mais forte dificulta bastante o andamento das atividades no campo no Rio Grande do Sul. A partir da próxima semana, com a chuva perdendo intensidade, os produtores já terão alguns dias de janela para fazer as atividades no campo no estado gaúcho. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Obrigada, Juliana. Juliana que volta no próximo bloco, trazendo mais previsão do tempo aqui pra gente. E eu falei do próximo bloco porque agora nós vamos para um intervalo comercial, mas no próximo bloco vamos trazer o Agricultura BR Responde, respondendo a sua pergunta, telespectador. E você pode participar aqui com a gente enviando a sua pergunta, foto ou vídeo pelo nosso WhatsApp, que é 67996562266. Voltamos já. Agricultura BR de volta e agora é hora da sua participação, porque começa agora o quadro Agricultura BR Responde. E a nossa participação de hoje veio lá de Sergipe. Vamos ver em tela o que o nosso telespectador pergunta. O telespectador é o Henrique, ele é de Moita Bonita e pergunta: por favor, passem a previsão do tempo para Sergipe nos meses de outubro e novembro. Um abraço para você, Henrique. A partir de agora nós vamos lá para Somar Meteorologia para ver com a Juliana Rezende. Juliana, o que podemos responder para o nosso telespectador lá de Sergipe? Respondendo à dúvida, então, do Henrique, da região de Moita Bonita, no estado de Sergipe, que quer saber como que fica o tempo para a região dele agora ao longo dos próximos dias. Sergipe vem enfrentando um período de tempo mais seco, como é normal para esta época do ano. As pancadas que vêm acontecendo ainda neste período vêm sendo mais localizadas na faixa litorânea. E nesses próximos dias, a expectativa também vai ser deste cenário. Até o dia 3 de outubro, então o mês de outubro começa ainda com instabilidades somente na faixa leste e litoral de Sergipe, já em pontos do interior não tem previsão de chuva ainda. Esse cenário de tempo mais seco, intercalando com algumas pancadas de chuva na faixa litorânea, ainda deve predominar até pelo menos o dia 13 de outubro. A primeira quinzena do mês de outubro vai ser marcada então por instabilidades na faixa litorânea, intercalando com alguns dias de tempo mais seco. E ainda todo o mês de outubro deve ser marcado por essa irregularidade nas chuvas na região.
É somente ao longo do mês de novembro que as instabilidades conseguem avançar um pouco mais pelo interior do país e aí sim voltamos a ter bons episódios de chuva na maior parte do estado. Quando as chuvas avançam por grande parte do país e conseguem alcançar o interior do Nordeste, o estado de Sergipe também acaba recebendo essas instabilidades. Então, o cenário é para chuva regularizada, mas para o estado de Sergipe somente em meados no mês de novembro. Até lá, as pancadas vão seguir fracas, isoladas e também mal distribuídas no estado de Sergipe. Hoje eu encerro por aqui a minha participação. Semana que vem eu volto com mais previsão do tempo. Até lá! Até lá, Juliana, muito obrigada. E muito obrigada, Henrique, pela sua participação e um abraço para todos os telespectadores de Sergipe. E nós vamos para mais um rápido intervalo comercial, mas na volta trazemos os destaques finais desta edição. Até lá. E produtores de trigo e lideranças se unem para uma nova cadeia da produção de trigo. Eles procuram políticas públicas favoráveis para o setor. E a Annelise Nicolodi traz as informações na reportagem. Produtores rurais do Rio Grande do Sul estão prestes a iniciar mais uma colheita de trigo, a principal cultura de inverno que ocupa cerca de 700 mil hectares em solo gaúcho. Mas ainda há muitas dúvidas nesse setor. O preço do cereal reagiu, mas será que ele vai permanecer quando a oferta de grãos aumentar? É o que vai ser discutido durante a Câmara Setorial do Trigo, que acontece aqui em Cruz Alta, durante a Fenatrigo Tech. A Câmara Setorial do Trigo vai discutir basicamente a legislação pertinente à atividade do plantio de trigo, as modificações, bem como a defesa da manutenção do plantio do cereal de inverno principal nosso aqui, né? Comercialização, preços, essas coisas. Bom, em termos de sindicato, né, a gente sabe que o produtor vem diminuindo a área plantada com trigo, especialmente aqui no Rio Grande do Sul, que já foi um grande produtor. O que vocês têm feito de movimentos, né, para tentar resgatar, não deixar essas áreas descobertas no inverno? A decisão de plantar trigo é uma decisão muito individual do produtor. Então é muito difícil, é muito penoso o sindicato rural ou qualquer entidade incentivar o plantio de trigo, sendo que vem de várias safras e vários anos, o produtor tendo prejuízo com a cultura quando faz ela bem feita com qualidade. Essa discussão também deve ser feita, se o Rio Grande do Sul, se o Brasil quer que o produtor plante trigo, porque a viabilidade econômica do plantio de inverno trigo hoje é muito baixa. Pois é, a gente está aí num ano excepcionalmente bom em termos de preço, mas a gente ainda não colheu o trigo, né? E aí também tem essa angústia de que se o preço vai se manter até a colheita? Nós temos vários fatores aí agora acontecendo. Passamos uma semana, agora essa metade da semana praticamente chovendo, um período já de enchimento de grão, um período que a cultura precisa de umidade no pé e sol para realizar a fotossíntese. E o preço é uma incógnita. Como o trigo tem um comportamento muito estranho, vamos dizer assim, ela é uma commodity em certos momentos, mas no momento que a da colheita parece que esquecem da exportação e o produto vira só comércio, só mercado interno, e aí o comprador faz o preço meio que ele quer, por motivos óbvios de oferta e procura, né? No momento que tem bastante procura o trigo, e a liquidez do trigo se vai nesse momento, né? Está na hora de discutir políticas públicas, ter políticas públicas melhores para o produtor poder voltar a plantar. Eu acho que essa é uma das grandes, vou te dizer, as virtudes dessa Fenatrigo Tech. Não só para o estado, mas para o Brasil inteiro, sendo que é uma feira nacional como a nossa, né? E o dólar opera em movimento de alta nesta sexta-feira, após encerrar ontem abaixo de R$ 4,00. Vamos ver como opera a moeda norte-americana neste momento no mercado financeiro brasileiro. A moeda norte-americana está com uma alta de 0,40%, sendo vendida a R$ 4,01. E com essas informações, nós terminamos esta edição do Agricultura BR, desejando a você um ótimo final de semana. Mas às 17h20, trazemos mais destaques para você do agronegócio nacional.
Fique com Deus e até lá!